minha voz foi um pouco grave. Eu comecei sem voz, mas ela foi voltando aos poucos. É muito bom estar aqui com vocês hoje, esse último domingo do ano, trazendo uma mensagem que eu acredito possa ser, para esse ano que está chegando, esse ano de 2020, um exercício diário para que a gente possa, cada vez mais, enxergar o mundo, enxergar as pessoas, enxergar os acontecimentos de uma maneira mais clara, para que o nosso olhar possa se aproximar cada vez mais do olhar de Jesus. E o olhar é uma das características mais lindas, né, do ser humano. Nós, através do olhar, nós demonstramos amor, ternura, alegria, mas também através do olhar nós demonstramos raiva, angústia, medo. É por isso que dizem que o olhar é o espelho da alma, né? Porque reflete aquilo que nós estamos sentindo. E como vocês imaginam o olhar de Jesus? Eu acho que você mencionou que o olhar de Jesus é encantador. O que mais? Meio? Sedutor. Sedutor, mas no sentido da palavra de sedução. Ele nos seduzia com aquele olhar dele doce e fazia com que a gente fizesse uma transformação ali mesmo. Persuasivo, né? Persuasivo. Sereno. Sereno, com certeza. Olhar terno. Terno. Forte. Penetrante. E muito mais, né? Nós podemos dizer ainda muitas mais qualidades. Mas como será que é ver o mundo, as pessoas, o nosso trabalho, as pessoas que nos magoam, que nos decepcionam, que fazem menos do que o potencial permite? Como será que é ver as pessoas que erram, ver o mundo com os olhos de Jesus? Que o olhar de Jesus certamente não é como o nosso. Não existe duas pessoas aqui dentro dessa sala que vejam a vida exatamente da mesma forma, né? Nós temos variações, temos nuances, não enxergamos completamente da mesma forma. E muito menos da mesma forma que Jesus nos enxerga, que Jesus vê o mundo. O olhar de Jesus é aquele que acolhe, que abraça, que familiariza, que traz para perto, que consola. É cheio de compaixão. Nós trazemos julgamentos, trazemos preconceitos, trazemos enganos, trazemos falhas. E quando nós olhamos o mundo, é como que se passasse por esse filtro, né, das nossas opiniões. Jesus é puro. Então, o olhar dele é puro. E todos nós somos acometidos de um certo grau de cegueira espiritual. Nós não enxergamos completamente. Claro, eu tenho miopia. Se eu tiro o meu óculos, 4 graus de miopia, eu não consigo definir o rosto de vocês. É uma bênção, né? Hoje em dia nós temos o óculos, temos a lente, corrigimos isso. Agora, então não somos, mas em termos de cegueira espiritual, todos nós somos acometidos de um determinado grau de cegueira espiritual. Uns mais, outros menos, mas todos somos. Conforme nós vamos amadurecendo, vamos vivendo, conforme vamos aprendendo, conforme o tempo vai passando, a nossa visão do mundo e das pessoas vai se modificando. Kelly, a forma como eu vejo o mundo hoje não é a mesma que eu via há 10 anos atrás, ou 20, ou 30 anos atrás. E naquela época, 20 anos atrás, eu era muito certa da maneira como eu via, eu achava que era aquilo. E quando a gente olha, né,
faz uma análise, voltando para trás, a gente sente até uma certa nostalgia, né? Se naquela época eu enxergasse as coisas como eu vejo hoje, poderia ter evitado muito sofrimento. Muitas coisas poderiam ter sido diferentes. Mas, certamente, daqui a 10, 20 ou 30 anos, eu também não terei a mesma visão que eu tenho hoje. Ela será, eu espero, mais clara do que hoje, né? E não é errado dizer que muitas coisas que consertaram, muitas coisas que quebraram o meu coração, consertaram a minha visão. Vocês já ouviram essa frase? Né? Porque às vezes a gente passa por problemas, por dificuldades, mas são elas que fazem com que a gente venha a enxergar com mais clareza as coisas. Nós imaginamos a dificuldade que as pessoas com deficiência visual enfrentam. Hoje em dia, felizmente, há muitas facilidades. Há muitas maneiras, há muitos recursos para promover a inclusão dessas pessoas. Né? Projetos que encaminham os deficientes visuais para o mercado de trabalho. Felizmente, existem coisas que estão favorecendo. Eu não sei se vocês conhecem esse jovem aqui, o nome dele é Fernando Botelho. Fernando Botelho. Se nós fizermos uma pesquisa no Google sobre Fernando Botelho, nós vamos encontrar muita coisa em inglês, mais do que em português. Ele é de Curitiba, da cidade de Curitiba, mas estudou em Nova York, estudou Sociologia em Nova York, estudou na Universidade de Georgetown. Ele fez, deixa eu ver, eu tenho aqui as anotações, ele fez várias faculdades. Comércio exterior, fez mestrado em Relações Internacionais e Comércio Exterior na Universidade de Georgetown, em Washington, D.C. Ele foi perdendo a visão aos poucos. Na infância, com 4 anos de idade, perdeu parte da visão. Na adolescência, perdeu quase tudo, até que ficou completamente cego. E não deixou se abater. Estudou, procurou, foi atrás, e ele criou um software que se chama F123. Esse software permite que os portadores de deficiência visual possam navegar na internet como nós, da mesma maneira, como nós que não temos a deficiência visual. Eles podem fazer tudo o que nós fazemos, em termos de trabalho, em termos de estudo. Ele transforma, esse software, ele transforma em áudio. Né? Tudo que está escrito transforma em áudio. E uma coisa interessante que o Fernando falou, que eu nunca havia pensado nisso, é que nós, que não temos uma deficiência visual, nós conseguimos ler numa velocidade mais rápida. Né? Nós pegamos um livro e a gente consegue ler aquilo com uma velocidade mais rápida do que a gente fala. Para o deficiente visual, eles conseguem ouvir com uma velocidade mais rápida. É como se você pegasse um áudio e acelerasse, eles conseguem ouvir. Então, nós vamos navegar na internet. A gente não precisa ler tudo. A gente dá uma olhada e você já vai naquilo que você quer. E com esse software, eles conseguem fazer isso porque eles aceleram o que estaria escrito, que é transformado em áudio, passa para eles de uma maneira mais acelerada. Então, eles conseguem fazer tudo da mesma maneira como nós fazemos. É incrível. E o Fernando, ele escreveu um texto muito lindo, que está no Momento Espírita, aquela página do Paraná, e ele escreve um texto maravilhoso, incentivando outros jovens que também estavam com um problema parecido com o dele, perdendo a visão. Só que é um texto, a gente não tem tempo para ler o texto para vocês, mas é um texto que acalenta não só aqueles que estão enfrentando um problema, né, de deficiência visual, mas nós também, com a nossa cegueira espiritual.
Porque o importante é que a gente esteja ciente de que nós não enxergamos tudo de maneira clara, né? A nossa visão vai mudando. Nós vamos, mas nós estamos falando do progresso, né? De como que, da inclusão do deficiente visual, mas imaginem ser cego há 2000 anos atrás. Ser portador de uma deficiência visual na época de Jesus. O óculos, naquela época, eu não sei, mas o óculos foi inventado com essas né, assim, as hastes para segurando assim, nas orelhas, depois do ano 1000, 1200, alguma coisa assim. Antes existiam algumas lentes, né, com a mão, mas essa facilidade assim foi só por volta do ano 1200. Mas antes, na época de Jesus, como era ser cego? E nós vamos abordar alguns personagens do Evangelho que vão nos ajudar a entender melhor tudo isso. Nós temos que lembrar que todas as personagens do Evangelho, todas, têm as nossas características. Nós podemos nos identificar neles. O nosso psiquismo, as nossas emoções, os nossos medos, as nossas vacilações, as nossas angústias. E essa personagem que nós vamos ver hoje será a nossa inspiração para a mudança de atitude. O cego de Jericó, ou a cura do cego Bartimeu. 3 evangelistas narraram essa história. Mas nós vamos ver a narrativa de Marcos, porque foi quem deu mais detalhes. E embora quem viu a cena foi Mateus. Nós vamos ver a narrativa de Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 52. E diz assim: Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreenderam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Tem muita coisa nessa passagem. Nós sabemos que existia uma multidão, uma grande multidão. Muitas pessoas buscando a cura. Mas Jesus curou apenas uma. E aí fica a pergunta: diante dos muitos que não conseguem se curar, qual é a psicologia daquele que consegue a cura? Qual será a psicologia de quem consegue? É exatamente sobre isso que nós vamos refletir hoje. Então, quem é essa personagem principal? Qual é o nome dessa personagem principal? Bartimeu. Bartimeu, que na verdade não é um nome. Não. Né? Bartimeu é o filho de Timeu. Nós não sabemos o nome dele. Mas sabemos que era cego, mas não de nascença. Como que nós sabemos que ele não era cego de nascença? O historiador judeu Flávio Josefo nos dá algumas informações sobre seu pai, que nos ajuda a compreender um pouco mais da história dessa personagem. Segundo Josefo, Timeu, o pai,
era um general que serviu o exército de Israel. E ao se aposentar, ele se estabeleceu na região de Jericó. Tornou-se um próspero comerciante. Era rico, era um próspero comerciante. Além disso, ele tinha uma aposentadoria, ele recebia uma aposentadoria por ter servido no exército. Mas, quando Israel foi dominado por Roma, Timeu teve os seus bens confiscados e teve a sua aposentadoria cortada. Uma espécie de reforma da Previdência, sim, ficou sem nada. Não é um tipo, mas de uma hora para outra não tinha a sua fonte de renda, não tinha o seu negócio, não tinha a sua aposentadoria. Ele se torna o quê? Um revoltoso, liderando grupos contra o Império Romano, liderando, né, algumas rebeliões contra o Império Romano. Considerado uma ameaça, ele foi então caçado pelo Império Romano, foi preso e foi condenado à morte, foi crucificado. Após a sua morte, seu filho teve os olhos cegados. Esse menino, então, era como um aviso para todas as pessoas que quisessem se rebelar contra Roma. Ele passou a ser uma maldição ambulante, uma lembrança viva do quê? Da desgraça que poderia se abater a quem ousasse se rebelar contra Roma. Provavelmente, esse menino tinha um nome, mas ele passa a ser chamado, né, como o filho de Timeu, Bartimeu. O modo que ele era chamado era uma forma de lembrar da sua desgraça. Como é ser chamado por outra coisa que não seja o seu nome? O nome de meu pai era Renato. E os amigos de meu pai me chamavam de Renatinha. Lá vem a Renatinha, Renatinha. Mas não era o meu nome. Né? Mas, como é ser chamado por uma característica sua, ou por uma deficiência sua? É estranho. Sim. Mas quando alguém nos chama pelo nome, é diferente. Né? Quando alguém nos chama pelo nome, nos passa um sentimento de respeito, de dignidade. Quando a gente diz o nome da pessoa, é bom. Bartimeu não tinha isso. Ele passou a vida inteira sendo chamado por outra coisa. Bartimeu não tinha uma profissão. Como cego, ele não aprendeu a exercer uma profissão. Não tinha um ofício. Bartimeu era também um homem invisível. Mas invisível de invisibilidade social. Porque muitas vezes nós não enxergamos essas pessoas que estão fazendo, sabe, um trabalho bastante simples, limpando as ruas, tirando neve da calçada, os mendigos, os pedintes, os homeless, são socialmente invisíveis, porque eles estão lá. Mas a gente faz de conta que não estão. Quando muito, dá uma moedinha, um troco, passa rápido, mas eles continuam lá. Agora, reconhecer a existência, perguntar, falar com eles é diferente. Eu vou contar rapidamente uma história que é comigo e um homeless. Estava um dia muito frio, muito frio. Havia nevado, um vento, uma chuva, um vento, um frio. E de manhã eu peguei o metrô, desci na estação onde eu trabalhava e tinha um senhor ali. Passava um vento, eu falei, meu Deus, mas que lugar para ele ficar. E eu saí dali, eu falei assim, eu acho que eu vou comprar um café, vou trazer alguma coisa para ele comer. Comprei o café, voltei e fui entregar o café, e ele falou, eu não tomo café. E aí, na hora, eu me toquei, lógico, quem queria tomar café era eu. Então, eu deveria ter perguntado, né? Eu deveria perguntar para ele o que ele queria tomar. Eu falei, mas o que o senhor quer tomar? Um chá.
e um egg roll. Voltei, fui buscar, falei, vou buscar esse chá, vou pegar esse egg roll, já estou atrasada mesmo, mas vou voltar. Quando eu voltei com o chá e com o egg roll, ele estava esperando e tinha arrumado, tinha improvisado uma mesa. Uma mesinha para o café que ia chegar. Você já pensaram se não tivesse voltado? Né? Mas ele estava aguardando com uma alegria naquela mesinha. Ficou todo contente com o café, com o egg roll, e eu fiquei mais contente ainda, porque eu fui trabalhar muito. Cheguei atrasada, mas não importava, porque é um sentimento tão bom. Mas é isso que eu queria falar, porque às vezes a gente quer fazer caridade, mas com aquilo que a gente está querendo, não com o que a pessoa... E isso não é se colocar no lugar do outro. Isso é colocar o outro no lugar da gente, porque eu queria que ele comesse aquilo que eu tinha comprado para ele, mas não era o que ele queria. Mas tudo bem. Bartimeu, só revisando, Bartimeu era cego, era invisível, sem nome, sem profissão, incapacitado de trabalhar, tinha tudo para ser apagado. Era desprezado, era discriminado pelas pessoas, devido à sua condição física, sua condição financeira, o seu histórico familiar. Era muita coisa contra, né? Considerado maldito pela história de vida que ele tinha. Tinha todos os motivos para ser revoltado, tinha todos os motivos para blasfemar contra Deus. Mas, porém, quando nós vemos a maneira como ele clama, e clamar é muito mais, é uma súplica. A maneira como ele fala com Jesus, porque só chamavam Jesus de filho de Davi aqueles que tinham a certeza que Jesus era o Messias. E ele, muito provavelmente, ouvia essas histórias, ouvia falar de Jesus, e estava ali, aguardando, estava esperando esse momento. A situação deplorável que ele se encontrava não o impediu de clamar por ajuda. E o texto mesmo fala que quanto mais ele chamava, as pessoas tentavam fazer com que ele parasse, né? Não, ele não vai te ouvir. As pessoas tentavam colocar ele para baixo. Não perturba Jesus, não. Ele não se identifica com aquilo. Ele que... Imagina quantos dias, quanto tempo ele tinha esperado por esse momento. E o mestre agora está ali, ao alcance da sua voz. Ele não ia desistir. Agora, veja só, que exemplo para a nossa vida, porque Cristo nunca deixa de estar ao alcance da nossa voz, da nossa oração. E há momentos em que ele passa mais perto, que é para que a gente o chame com mais força, com mais fé. No outro lado da história está Jesus, que não conseguiu deixar de ouvir um clamor tão sincero, movido por uma fé genuína e uma fé verdadeira. Jesus não apenas curou a deficiência física de Bartimeu, Jesus reconstruiu o seu corpo físico. Lembrem que ele foi cegado. Não sabemos se teve os olhos queimados ou arrancados, mas Jesus reconstruiu o seu corpo físico e também restaurou a sua vida. Ao mandar que fossem chamá-lo, porque veja só, enquanto ele gritava, enquanto ele clamava, as pessoas diziam, o repreenderam, muitos o repreenderam para que ele se calasse. Mas quando Jesus o chama, esses mesmos que estavam repreendendo, agora estavam incentivando. Vai lá, ele te chama. Então, eles tiraram, Jesus fez com que essas pessoas tirassem Bartimeu da beira do caminho de onde ele estava e o levaram para um lugar onde o mestre estava, para um lugar de honra, na presença do mestre. Desse dia em diante, aquele que era sinônimo de maldição,
passa a ser uma referência de fé, de determinação e de vitória. Porque para a gente levantar a voz no meio de uma multidão é preciso coragem. Não é fácil. Porque a multidão tem a tendência de nos fazer abafar. Para poder levantar a voz é preciso muita coragem. E ao longo da vida, a cegueira de Bartimeu tinha privado de muitos sonhos. Dos mais simples, né, como ver o nascer do sol, ver o rosto dos amigos, aos mais gerais, como ter uma profissão, constituir uma família. Ele estava efetivamente à beira do caminho. Ficar ali porque era o que restara para ele, mas nós podemos ver claramente que ele não estava acomodado naquela situação. E a característica fundamental de Bartimeu é a mesma de Zaqueu, o publicano, o cobrador de impostos, né? Que por ser cobrador de impostos era mal visto na sociedade. Inclusive ele era o que suportava Bartimeu. Isso. A Amélia Rodrigues nos traz essa informação, que Zaqueu e Bartimeu eram da cidade de Jericó. Ambos moravam em Jericó. Zaqueu regularmente ajudava Bartimeu, né? Dava a ele algumas moedas. Muitas vezes o ajudava na alfândega onde Zaqueu trabalhava. Zaqueu conhecia Bartimeu desde de sempre, sabia da existência dele. E Zaqueu, ao ver Bartimeu curado, porque Zaqueu soube da cura de Bartimeu, viu Bartimeu com os olhos claros, limpos, curado. Então, a cura de Bartimeu impulsionou a coragem de Zaqueu de procurar Jesus. As histórias estão interligadas. É muito lindo isso tudo. Agora, quando Bartimeu grita, ele deixa de ser invisível. Ele faz com que os outros o vejam, ele não se cala. Ele age no meio da multidão. Mas nós vamos entender melhor o que Bartimeu fez. Naquela época, há 2000 anos atrás, os mendigos tinham que ter uma autorização do Império Romano para pedir esmolas. Eles eram organizados, existia um cadastro. Esse cadastro dos pedintes consistia em uma capa. Era uma capa. Dentro dessa capa tinha um selo que estava escrito alguma coisa mais ou menos assim, que esse homem é um miserável, vive um necessitado, vive de esmolas. Então, aquela capa era uma autorização para que ele pudesse esmolar, mendigar. A capa era como se fosse um selo da incompetência, mas a capa era a garantia de sobrevivência. Ele poderia esmolar. A capa o protegia da chuva, do vento, do frio, da poeira. A capa era a casa de Bartimeu. Quando Jesus chama aquele homem e ele solta a capa, a gente supõe que algum outro mendigo naquela multidão pode ter pego aquela capa. Ele já não tinha mais aquilo. E ele não foi até Jesus agarrado na capa, como se não funcionar, eu vou até Jesus, mas se não funcionar, pelo menos eu tenho a capa. Eu volto a mendigar, eu volto a pedir esmola. Não foi esse o comportamento dele. Ele soltou a capa, com uma segurança e com uma fé de que não iria mais precisar delas, deixando uma zona de conforto. Era um passo definitivo, não tinha mais como voltar atrás. E não é fácil essa postura dele de deixar essa capa, de soltar essa capa, porque essa capa também pode ter muitos significados. Quantos de nós, às vezes, não deixam de emprego que nos incomoda, que não nos faz feliz, com medo
não posso fazer isso, eu dependo desse trabalho, minha família depende disso, tem que continuar assim. Ou, às vezes, um emprego que corrompe, porque as pessoas não são corretas no seu lugar, no local de trabalho, você não tem que continuar naquilo. Você tem que arrumar uma forma de sair, de fazer cursos, de reservar alguma soma de dinheiro e de conseguir sair daquilo, soltar essa capa e procurar uma forma mais digna. E existem outros vários tipos de capa, como a capa de Paulo de Tarso. A capa de Paulo de Tarso era o quê? O poder. O movimento de Paulo foi o inverso de Bartimeu, porque Bartimeu era o invisível social. Paulo era o contrário. Paulo era forte, belo, poderoso, rico, influente. E tinha a capa que era do poder. Mas tanto um quanto o outro tiveram que soltar a capa. Bartimeu teve que soltar a capa para crescer. E Paulo teve que soltar a capa para se diminuir, para que Cristo pudesse crescer. A capa de Paulo era mais confortável. Dava status, dava poder. Mas enquanto Bartimeu levanta e solta a capa, Paulo cai e perde a capa. Perde, inclusive, a visão por 3 dias, para que pudesse enxergar mais claramente. Né? Então, são movimentos que nós fazemos para que Cristo seja o centro da nossa possibilidade de escolha. Vejam só o estado de Bartimeu, deixando de ser protegido do Estado, porque ele tinha uma garantia. Ele tinha permissão para mendigar, para ser protegido de Jesus. Mas será que Jesus iria dar comida a ele? Não. Nem a capa mais ele tinha. Os outros não ousaram gritar, não tiveram essa ousadia que teve Bartimeu. E quando Jesus pergunta o que ele quer? Olha que pergunta difícil, porque ele sabia o que ele queria. No momento que ele passasse a enxergar, as pessoas não iam mais dar esmola para ele. Ele não tinha mais ele nunca teve uma profissão. Ele teria que aprender uma profissão. Mas ele estava ali se tornando independente. Ele iria, com certeza, aprender um ofício, aprender uma profissão, escolher um nome. Na minha ideia, eu acredito até que ele fosse escolher um nome que não seria mais chamado de Bartimeu, não é mesmo? Porque quando a gente faz a nossa migalha de esforço, Deus faz o resto. Então, pedir para ver era pedir para ser independente, era deixar de ser vítima, era assumir o comando. As minhas atitudes geram mudança, né? Não são os amuletos, ou o trevo de 4 folhas, ou comer lentilha na virada do ano, ou comer nhoque no dia 29, hoje é dia 29. Mas, se formos comer nhoque no dia 29, que seja porque nós gostamos de comer nhoque no dia 29. E não porque o nhoque vai nos trazer prosperidade, porque o que traz prosperidade são as nossas atitudes. Tem canjica no cantinho. Mas é importante a gente lembrar que todos nós merecemos ser felizes. E que nós jamais podemos terceirizar essa felicidade, porque ninguém vai te fazer feliz. Primeiro porque todas as pessoas falam. Todos. Mãe, pai, esposo, marido, filho, espírita. Será que espírita falha? Todos falhamos. Só Jesus não falha mesmo. E assim como
o mestre devolveu a visão física para Bartimeu, Jesus e a doutrina espírita estão também curando a nossa cegueira espiritual. Estão nos ajudando a descortinar horizontes que jamais havíamos imaginado. Jesus e o Espiritismo abriram-nos os olhos, ou estão abrindo os nossos olhos. Tem uma frase que eu gosto que é: Espiritismo, a bússola da alma. E a doutrina espírita vem trazer um modo completamente novo de vermos Jesus. Completamente original. Que é Jesus como um guia. Jesus como um modelo. Se nós já soubéssemos o caminho, nós não precisaríamos de um guia. Nós não precisaríamos de um modelo. Se ele é o nosso guia, se ele é o nosso modelo, é porque nós precisamos dessa ajuda. Cada vez que nós tentamos sair dessa ajuda, nós erramos no caminho. E nós precisamos voltar. Mas com tudo isso, com todas essas informações que nós temos, que o Espiritismo nos traz, será que nós realmente entendemos? Será que a cegueira social não deixa que nós enxerguemos os problemas humanos? Será que nós somos espíritas em toda parte? Será que nós levamos o espiritismo amanhã para o trabalho, para a rua? Porque aqui dentro é fácil. Aqui dentro nós estamos protegidos. É fácil ser terno, receber bem as pessoas, mas é um exercício. Só que nós precisamos levar isso para fora, para a rua, para todos os lugares. Né? A filosofia espírita, nós não devemos esquecer, é de cunho social. Sendo de cunho social, nós temos a obrigação moral para estar influenciando a sociedade em todos os lugares que nós estivermos. E um dia, nós iremos construir uma sociedade que tenha, de fato, um olhar de fraternidade para com os outros. Um respeito para a diversidade. Eu ouvi um pouquinho quando vocês estavam conversando hoje, né, alguma coisa assim, que nós podemos ter visões diferentes, mas que nós temos que fazer isso de uma forma muito educada, equilibrada, cristã, porque nós não seremos todos iguais, nunca. Mas nós iremos aprender com o outro que pensa diferente de mim, que vê um mundo diferente de mim. E nós precisamos conseguir enxergar isso. E muito mais do que as diferenças. O que nos une é muito maior e é muito mais forte do que as diferenças. No Livro dos Espíritos, deixa eu passar aqui. O Livro dos Espíritos, no capítulo 7, na Lei de Sociedade, pergunta 768, diz assim: o homem, ao buscar a sociedade, obedece apenas a um sentimento ou há também nesse sentimento uma finalidade providencial de ordem geral? O homem deve progredir, mas sozinho não pode fazer. Não possui todas as faculdades, precisa do contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se estiola. Nenhum homem tem as faculdades completas. Pela união social, eles se completam uns pelos outros, para assegurar seu bem-estar e progredir. Por isso, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Olha só a nossa responsabilidade. Seguir Jesus.
é o que resolve o problema de uma pessoa, de uma família, de uma cultura. E seguir Jesus não é cantar músicas de louvores ou colocar um adesivo no carro. E seguir Jesus também não é se dizer espírita, não é frequentar o centro e nem qualquer uma religião. Mas seguir Jesus é pegar este conjunto de propostas morais do Cristo e levar essas propostas amanhã para o trabalho. E viver a vida de maneira que a minha cura seja a cura da cidade onde eu vivo. Que a minha vida seja digna, decente, e que seja o maior testemunho que as pessoas ao meu redor possam ter. É só tendo Jesus como modelo que nós conseguiremos. É só tendo Jesus como modelo que nós teremos tranquilidade e a sensação do dever cumprido. E se Jesus nos perguntasse, o que queres que eu faça? Como é difícil, não é fácil responder isso. Não é fácil. O que será que nós responderíamos? Será que nós viríamos com uma lista de pedidos e de facilidades? Será que nós teríamos a responsabilidade, a sensatez de não pedir por facilidades, por influências ou por riquezas? E para esse ano que se inicia, o que será que nós pediríamos? O que será que seria apropriado pedir? É lógico que agora, no final do ano, nós desejamos um para o outro, né? Saúde, felicidade, prosperidade, tantas coisas que nós desejamos. E é muito bom, não tem nada errado em você desejar essas coisas para as pessoas. Mas nós precisamos ter um pouco mais, ser um pouco mais exigentes com nós mesmos. E o que será que nós pediríamos para Jesus? E se pedíssemos a Ele o dom de ver? O dom de ver com a exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo. Que em 2020, o Senhor conceda o dom de enxergar todos os fenômenos, as situações, as pessoas e as coisas com amor e justiça. Como seria enxergar diariamente as pessoas através do olhar de Jesus? Enxergar diariamente os companheiros de trabalho, pessoas tão difíceis que nós encontramos, os estranhos que chegam no nosso caminho, com pedras nas mãos, aqueles que nos pedem ajuda. Como será? Porque Jesus enxergava além da superfície. Né? Aí está a grande virtude do olhar de Jesus. E ele deixou isso muito claro, por palavras e por exemplificações. Como deve ser o nosso julgar. O mestre nos ensinou a ver o que há de melhor em cada um. Eu acho que alguém falou isso hoje, acho que foi na oração. E ver o melhor de cada um não significa ter uma visão ingênua do mundo, das pessoas, mas apenas valorizar mais as pessoas pela luz que emite do que pela sombra que ainda temos ao nosso redor. Jesus enxergava as razões do mal. Ele via esse mal como uma doença e combatia a doença e não o doente. Aí está o caminho que nós devemos seguir. Mas nós não sabemos o que a vida nos reserva. Nós não sabemos o que esse ano de 2020 aguarda para nós. Mas nós podemos ter certeza de que nos guarda cada dia
dias cada vez melhores, se nós conseguirmos, mesmo que aos poucos, começar a vislumbrar o mundo através dos olhos de Jesus. É como se fosse uma lente que nós colocamos sobre o nosso olhar, uma lente de perdão, uma lente de indulgência, uma lente de amor. E nós precisamos começar a fazer esse exercício em casa, no nosso ambiente de trabalho, no nosso convívio breve com as pessoas. E que peçamos que, como Bartimeu, nós peçamos que nós possamos ver, possamos enxergar. Que o Senhor nos ensine a olhar com os olhos de Jesus. E que nos faça como Ele, incapaz de julgar, incapaz de sentenciar, incapaz de tirar conclusões precipitadas sobre as pessoas, sobre a vida. É esse o meu desejo para vocês, nesse ano de 2020, que possamos todos enxergar o mundo com o olhar de Jesus, que nós conseguiremos. E eu tenho agora um vídeo, mas você pediu para deixar. É isso que eu posso carregar. Isso. Sim. Numa cidade chamada Jericó, que Jesus ia. Havia um homem humilhado, desprezado, solitário, pois não tinha como ver a glória de Deus. Mas quando ouvi que por ali ia passar um homem que tudo podia resolver, então em seu coração despertou a esperança. Naquele instante Bartimeu clamou assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão. Jesus, filho de Davi, atende meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende meu clamor. Naquele instante, a multidão cantou, diziam ele não pode te ouvir, não podes alcançar o mestre, não adianta insistir, pois está longe, ele não vai te ouvir. Mas ele não se importou com a multidão, pois a bênção queria ele receber. Então Jesus mandou chamar esse
esse homem que ele dá, pois o amor me chegou, dizendo assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, atendendo a eles, vai clamar. A tua fé te curou, a tua fé te salvou. Oh, oh, te salvou. Obrigada, Kelly.